Olá, meu nome é João Pedro, sou museólogo, fui formado pela UFPEL, bacharelado em museologia, né, no ano de 2018. É, Venho aqui para falar para vocês sobre um pouco do meu processo nos museus, tanto de Morro Redondo quanto no Museu Grupelli, né? É uma participação um pouco mais intensa no Museu de Morro Redondo, mais prática. Participei do projeto de extensão como voluntário, né? Participei do projeto de extensão, creio que por 2 anos, né? Mais ininterruptamente. Museu Grupelli, algumas visitas, mas de alguma maneira algo sempre muito próximo para mim também, né? Pois eram museus que eram muito utilizados para a gente fazer discussões e contribuíram muito para que a gente entendesse muito sobre o processo museológico, a relação do museu com a comunidade. Então, nesse sentido, a gente é, carrega o Grupelli, tanto o Morredondo, o Grupelli, tanto quanto o Museu da Colônia Francesa, quanto espaços que a gente tem no aprendizado como se a gente vivesse, né? Tanto nas aulas como no dia a dia. Mas falar um pouco do Museu Grupelli, da participação que a gente teve, mais de visitação mesmo, de contribuir um pouco com as discussões, mais em sala de aula, né, que o professor Diego trazia, né, sempre da história do tacho, das bandeiras, né, da história da cadeira do dentista, né. A gente sempre conversava isso em sala de aula, mais aprendia do que contribuía de fato, né? Mas uma experiência que enriquece, que a gente leva para a gente até hoje como exemplos de processos que podem ser democráticos e que para nós é muito importante enquanto profissionais, porque a gente chega com aquela noção de museus formais, né? Museus com coleções engessadas. Embora esses museus sejam tradicionais do ponto de vista mecânico, né? Existem alguns outros processos de relação com a comunidade que são mais diretos, né? Como no caso da cadeira do dentista, é, da carroça, enfim, de vários outros processos, né? Mas eu vim para falar aqui mais especificamente do projeto de Morredondo, né? Do Museu de Morredondo, ao qual eu fiz parte por muito tempo, 2 anos, parte da minha formação por inteiro, pareceu que foi o curso todo, né? A gente, eu não sei exatamente quando, mas eu acho que a gente ingressou no ano de 2011 ou 2012, quando o projeto de extensão passou da professora Norris para o professor Diego, né? E a gente ingressou nesse projeto e íamos, se eu não me engano, todo sábado, né? E a gente fazia trabalho museológico, mesmo dando a continuidade do projeto da professora Norris. E para fazer um trabalho não só de relação com a comunidade, que a comunidade já estava dentro do museu, mas continuar um processo de implantação de um processo museológico, né? Não de implantação, mas de entender isso, dialogar e trazer as técnicas necessárias que a comunidade talvez entendesse que fossem importantes, né? É, Inclusive, recentemente eu estava mexendo em algumas coisas minhas, achei o croquis da exposição que a gente fez, a primeira exposição que eu creio que foi para a festa do Pêssego. A gente expôs o espaço das águas, né? Separou em nichos temáticos, dialogando com o senhor Hermínio, né? O seu Antônio, né? Então, para nós, assim, para mim particularmente, foi um processo muito rico, assim, porque a gente ia todo sábado, né? Então a gente tinha a vivência, variava entre os processos de fazer um inventário, de higienização, os processos de conservação, né? Organização da reserva técnica, que já tinha um bom tempo. E grande parte do tempo a gente conversava com as pessoas, tentava entender qual que era a relação com os objetos para tentar dispor tanto técnicas quanto o processo de
de compreensão de ambas as partes para qual seria o processo necessário, né? Lembro um capítulo importante, alguns capítulos, né? Que foi o processo de criação dos instrumentos, né? A tentativa, não sei se saiu até hoje, tanto o regimento interno quanto estava no processo da prefeitura assumir o museu, não lembro se estava, né? Mas para mim, particularmente, foi muito importante, porque esse processo de compreender esses instrumentos de legislação, como o professor diz, né? O museu de fato já existia, né? Mas o museu de direito ainda não, né? Então, como fazer com que esse museu se regularizasse legalmente, formalmente, para que a gente para que ele também não saísse do controle da mão das pessoas, mas que também a prefeitura e o poder público se responsabilizasse por ele. Né? E aí foi uma experiência muito legal. E posteriormente os processos de visita na cidade, culminando no término do museu, né? Como o museu como o museu vivia a rotina da cidade, né? Abrindo mais aos finais de semana, que justamente eram onde as pessoas estavam. Durante a semana, se eu não me engano, a gente quase nunca ia, assim, era mais durante o final de semana para fazer os trabalhos. E vivia, almoçava na cidade, né? Então, teoricamente, fez com que a gente vivesse um pouco essa relação do museu, dos profissionais que ali estavam, né? Nós estudantes na época, professor Diego do projeto de extensão, a relação de uma universidade com o museu, com os moradores e um ente à prefeitura, né? Então, para mim, assim, tem muita coisa que eu carrego nesses entendimentos tanto de museologia quanto de institucionalização, quanto de processos com a comunidade, sem ser da comunidade e também entendendo como funcionam as dinâmicas, né? Então, falar um pouco desse museu para mim é importante porque é uma parte importante da minha vida. Embora eu nunca tivesse tido contato direto assim com uma comunidade desse tipo, mas é algo que eu carrego para o entendimento de museologia para o resto da minha vida, né? Agradecer a oportunidade de falar e parabenizar pela campanha, né?